Café na Praça com Margarida Torres. Bem-vindos a Neiva. Existe um local perfeito para passar o dia em família. Aqui, as crianças têm um parque incrível à sua disposição, repleto de diversão e aventura, com um fantástico jardim. Podem brincar na piscina de bolas, insufláveis, escorregas emocionantes e muitas outras atividades empolgantes. Venha visitar-nos e desfrute de um dia repleto de diversão, desporto e boa comida. O Magic Neiva, o Neiva Paddle Club e o Alcazar esperam por si e pela sua família. Olá, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Café na Praça. É verdade, estou de volta com mais uma temporada para conversas com mais pessoas do Alto Minho, que nasceram ou que têm ligação a ele, dar a conhecer algumas delas, algumas são mais conhecidas, outras são menos, e essencialmente conhecer o seu percurso de vida, o que é que elas fizeram, o que é que elas fazem, 3,5, como eu vou carinhosamente chamar. Para começar, esta temporada escolhi a Margarida Torres. Ela está aposentada da Câmara Municipal de Viana do Castelo, era socióloga, técnica superior lá na Câmara, em que o seu último trabalho teve a ver com migrações, mas antes de chegarmos ao que ela profissionalmente fez por último, primeiro vou agradecer o facto de ela ter aceitado o convite para este Café na Praça. Obrigado, Margarida. E, Obrigada eu. e como todos os meus convidados, começo com a mesma pergunta, que é, em pequenina, a Margarida o que é que queria ser quando fosse grande? Nossa Senhora. Ora bem, em pequenina, não passava muito nisso. Comecei a pensar um pouco quando fui para a escola primária e eu tinha uma vizinha que era jovem, era professora primária, e então era muito bonita, vestia-se muito bem, e eu comecei a admirar aquela pessoa e a ver a forma como ela se vestia, como se arranjava, portanto, ficava nas vistas, e comecei a achar que quando fosse grande gostava de ser como ela. E como ela era professora, pensei que poderia ser professora. Mas não fiquei com a ideia muito fixa nisso. E fui andando, fui fazendo o meu percurso escolar. Quando cheguei, portanto, ali perto do nono ano, agora nono ano, no meu tempo era o quinto ano, era aquela fase em que, naquela altura, portanto, eu já estou a falar nisso, isto já é uma coisa muito antiga, as pessoas quando faziam o quinto ano, sobretudo as que viviam nas regiões mais afastadas dos grandes centros, não tinham o hábito de continuar a estudar. Portanto, iam era para o mercado de trabalho, porque com o quinto ano já se arranjava algum trabalho interessante. E então eu comecei a pensar o que é que podia fazer quando eu fizesse o quinto ano. E havia colegas uma grande parte das minhas colegas escolhiam ir para ou professora primária, porque era só fazer o quinto ano e mais 2 anos de magistério primário, significa que rapidamente entravam para o mercado de trabalho, portanto, já com uma formação. Mas eu já tinha tirado um bocado a ideia de ser professora. E então havia outro grupo de pessoas que iam escolhiam a enfermagem, porque era exatamente igual. Fazia-se o quinto ano, mais 2 anos de formação e ia-se para a enfermeira. Depois houve ali, também havia uma outra área que também se falava um bocadinho, que era o assistente social, que agora não se chama assistente social, chama-se técnico de serviço social, e que também se fazia um curso também rápido e que também podia ser uma opção. Mas eu estava muito indecisa em qualquer uma dessas áreas, e então decidi não ficar com o quinto ano e fazer o sétimo ano, o sexto e o sétimo. Depois ali poderia pensar que podia ter a hipótese de ir para uma universidade ou fazer um ensino superior. Só que quando lá cheguei, eu na altura estava assim um bocadinho, digamos que desamparada em termos familiares, porque a minha mãe tinha emigrado, eu estava a viver com a minha avó, estava a viver numa aldeia, eu vinha para Viana todos os dias para estudar, vinha de autocarro e andava 1 quilómetro a pé para apanhar o autocarro Qual era a e aldeia? comecei assim, em Forjães. Ok. Eu sou de Forjães, natural de Sim, sim. Forjães, Esposende. Sim. E a minha avó não vivia em Forjães, vivia na fronteira de Forjães, em Palma, que era uma freguesia que pertencia a Barcelos. Embora eu tivesse nascido em Forjães, porque a minha casa era em Forjães, mas eu estava com ela, estava ali. E, portanto, era um bocadinho distante de tudo, eu sentia-me assim um bocadinho deslocada e comecei a achar que se calhar era uma altura de eu ir procurar a minha independência, arranjar um trabalho, ganhar algum dinheiro e depois, quando pudesse, tivesse a oportunidade, retomaria os estudos. E pronto, e foi isso que eu fiz. E então comecei a procurar trabalho. Mas qual era o E não sabia liceu? muito bem. Hã? De Viana.
Ah, o de Viana, sim, sim. Que o Sim, pessoal sim, de o Liceu Forjães Liceu vinha na Moraes para mesma para. Viana. Sim, Sim, porque naquela altura, e penso que também agora, o Forjães, como é perto de Viana, é mais perto de Viana, é mais perto de ir a Viana do que ir a Esposende, sim. e nós fazíamos muito a vida em Viana. Pronto, eu fiz o liceu em Viana. Entretanto, pronto, comecei a procurar trabalho. Não sabia onde, nem em quê, mas eu queria ganhar dinheiro e passei da aldeia e pronto, e fui procurar. Entretanto, eu conheci uma senhora que trabalhava na Câmara de Viana. E disse-me, um dia encontrou-me e disse-me assim, olha, está a decorrer um concurso na Câmara, que não é para a Câmara, mas então nós estávamos no verão, para aí em junho ou julho, não é para a Câmara, é para o turismo, porque naquela altura, não sei se sabes, não deves saber, mas o turismo era uma secção da Câmara, era o posto municipal do turismo. Uhum. Portanto, estava sob a alçada da Câmara, os funcionários eram funcionários da Câmara, e então, portanto, estava a decorrer aquele concurso, porque era verão, havia muito trabalho, não é? Portanto, com os turistas Estamos a e falar precisavam de de quê? alguém. Década de 80? 79, 78, entrei em 79 para a Pronto, é Câmara. isso? Sim, 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 por aí, por aí, por aí. E então foi logo após o 25 de Abril. Pronto. E então, logo um bocadinho mais. E então, eu fui. E pronto, ia querer um concurso para um trabalho de 3 meses, só para o verão. Mas ela disse: Olha, não faz mal nenhum concorreres e depois logo se vê, não é? E aí vou eu, portanto, eu fiz o concurso, chamaram-me, e no dia 6 de agosto, eu vou falar um bocadinho daquelas etapas assim mais importantes que marcaram mais o meu percurso. Sim. E então, Se eu essa foi uma deixar. muito importante. Hã? Sim, sim, se deixar. E essa foi muito, mas vai me interrompendo. E essa foi muito, eu também só vou falar um pouco nesses marcos. Sim, sim. Essa foi muito importante porque quando eu lá cheguei, portanto, no dia 6 de agosto de 1979, foi o meu primeiro dia de trabalho, eu chego ao posto de turismo e trabalhava lá um senhor que era o senhor pastor e a Rosinha do turismo, que eu ainda hoje tenho uma boas relações com ela e dou-me imensamente bem com ela e só conheço por Rosinha do turismo. E ela, então, eu chego lá, apresento-me e a Rosinha veio ter comigo e disse-me assim, apresentou-me os colegas e disse-me, tu não vais ficar aqui a trabalhar, vais, porque o turismo, porque eu estava no resto de chão da Câmara, ali a Câmara tem 3 portas grandes de entrada e a primeira porta, ali mais ao lado da Caridade, as pessoas entravam para o turismo, que era ali. E então ela disse, eu vou-te levar lá acima, porque eu estou na Câmara, porque tu vais trabalhar para outra secção. E explicam-me porquê. É que verão, festas da agonia, agosto, festas da agonia, e quem estava na organização das festas da agonia. E se calhar na comissão de festas, eu antes não ligava nada disso, nem sabia nada das festas da agonia, não era da Diana, portanto não ligava nada. O senhor Amadeu Costa, que tu certeza que conheces, que toda a gente ouviu falar no senhor Amadeu Costa. E ele trabalhava na secção de obras da Câmara. Mas na altura do verão descia para o turismo para tratar das festas. E o que é que acontecia? Havia ali também um fator que determinou isso. Naquela altura, nos anos 70, portanto, os anos 60 e 70 foram os anos do boom da imigração de portugueses para a Europa, portanto, para a Alemanha, para a França, para o Luxemburgo, por aí fora. A tua mãe E o foi que é para que essas onde? pessoas... Hã? A tua mãe foi para A onde? França, Para a sobretudo a França. França, a Alemanha, Luxemburgo, Não, não, estou a perguntar Bélgica. a tua mãe que tinha ido para onde? E a minha mãe tinha ido, na altura, sim, tinha ido para a França, sim, para a Ok, França. A minha mãe era um tinha ido para a exemplo. França. Sim, exato, exato, um exemplo. E que depois também foram os meus irmãos. Eu e a minha irmã mais velha fomos as únicas que não fomos. E eu já estava, queria era trabalhar e queria ficar aqui, já era mais velha, não me apeteceu ir. E, entretanto, pronto, o curioso, isso que os imigrantes naquela altura, o foco deles era trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, para comprar um carro e fazerem uma casa. Portanto, era assim. E o que acontecia é que no verão vinham de férias, iam todos para a Câmara para bater os processos, para saber dos processos, para saber como estavam as licenças, e a secção de obras estava um bocado mal de pessoal. E sem o Amadeu Costa, que vinha para o turismo, faltava ali alguém. E então eu fui substituir o senhor Amadeu Costa na secção de obras. Portanto, eu acho que isto foi determinante porque foi a maneira que eu fiquei na Câmara, senão hoje teria tido um percurso completamente diferente. Porque, entretanto, o turismo, embora eu era funcionária de turismo, fui contratada como técnica auxiliar de turismo, mas nunca trabalhei lá. Trabalhei sempre, portanto, trabalhei aqueles 3 meses na Câmara. Quando acabaram os 3 meses, o pessoal começou a achar que eu era muito útil ali, que fazia muita falta e que até precisava ser reforçada à secção. A Câmara, entretanto, tinha feito um concurso e tinha metido mais 2 colegas também lá na secção.
E acabaram por me contratar, por fazer um contrato, embora precário, e ainda ligado ao turismo. Eu fiquei muito tempo ligado ao turismo, mas nunca trabalhei lá. E, portanto, eu fiquei lá a trabalhar na Câmara. Porque, entretanto, o turismo, acabou o posto de turismo, criou-se a região do turismo, portanto, um organismo próprio, e todas as pessoas do turismo tinham que ir para esse Para organismo, o saíam turismo? dali e iam. Pronto, e eu teria que ir também. Mas, portanto, eu na altura não me agradou a ideia porque eu não tinha experiência nenhuma no turismo, estava a trabalhar ali já há algum tempo e gostava mesmo de estar ali. A equipa era fantástica, gostava dos colegas e pronto, e foi a minha entrada na Câmara. Fiquei ali 5 anos a trabalhar naquela secção. Equipa fantástica, criei algumas amizades que duram até hoje, gostei imenso. Ao fim de 5 anos, nós tínhamos um chefe, antigamente era o chefe da secretaria, que era a figura mais importante da Câmara, a seguir ao Executivo, e que fazia a ligação entre nós e o Executivo. E então, ele era um homem, um senhor que sabia muito e era implacável nas decisões. Um dia, ele geria também pessoal. E então fazia rolemã das pessoas para que elas não ganhassem vícios num determinado serviço e fossem para o outro e não sei o quê. Um dia chega lá à secção de obras e diz assim, às 2 horas, a Margarida de manhã, a Margarida vai trabalhar, vai sair desta secção e vai trabalhar para a secretaria. E nós aquilo caiu como uma bomba. Eu gostava tanto de estar ali, mas por mais que eu barafostasse, não havia nada a fazer. Às 2 horas eu tinha que ir para lá. Então, ainda jovem, não é? Com aquela mudança, mexeu muito comigo, e eu durante a tarde, aquela tarde eu não fiz nada lá no trabalho, as minhas colegas queriam me ensinar, mas eu só chorava porque não queria ter mudado. E pronto, mas no dia seguinte já estava tudo bem, já estava a aprender outras coisas e já tinha esquecido aquela mudança e lá continuei. Ainda não tinha feito um ano, lá vem o C. Felgueiras, com um papel, uma ordem de serviço, a dizer, às 2 horas, a Margarida vai sair desta secção e vai trabalhar para a contabilidade. Eu outra vez, eu barafustei, barafustei, barafustei. Mas ele, não, irredutível. Vai para a secção de contabilidade. E eu fui. Por acaso trabalhava lá a senhora que me tinha ajudado a entrar na Câmara, que me tinha dito do concurso. E eu, outra vez, uma tarde inteira a chorar, que não queria aprender nada, porque não queria estar ali. No dia seguinte, aquilo passou-me, e eu, pronto, até gostei de estar ali. Entretanto, ainda não tinha passado um ano, há uma mudança muito grande nos serviços e eu estava na contabilidade, estava a fazer o quê? Os salários. Aquilo era tudo feito à mão, nós não tínhamos, só tínhamos umas máquinas de escrever, que não eram para todas, tinha 2 ou 3 e nós íamos utilizando. E então eu passava o meu trabalho, era só fazer os salários dos trabalhadores. E então mudaram os serviços e o serviço de salários ia passar para a secção de recursos humanos, para a secção pessoal. Aí vou eu outra vez, de malas e bagagens, para o serviço, não é, pessoal, para fazer, pronto, para continuar a fazer os salários, mas no pessoal, pronto, conheci. Nessa altura, eu já não chorei e achei aquilo divertidíssimo. E pelo contrário, comecei a achar que aquilo era muito bom, estava a ser muito bom para mim. Porque havia pessoas que nunca saíram do mesmo sítio, passaram lá toda a vida. E eu começo-me a perceber de umas coisas. E a primeira coisa foi, eu quando entrava nas obras, aquilo estava no segundo andar, e eu entrava no elevador, logo no resto de chão, e ia direitinho ao segundo andar. E as pessoas com quem eu lidava, era quem trabalhava comigo na minha secção, e toda a área técnica das obras, engenheiros, fiscais, desenhadores, para ter ali aquele andar, era todos desse grupo de pessoas. E tínhamos ali um bom ambiente, e eu ia para ali. Conhecia algumas colegas de vista, de outras secções, mas não tinha confiança com elas. E era algo que me fazia, que me punha triste quando eu mudava, porque eu não conhecia bem as pessoas e tinha ali as outras amigas. Mas quando, já na terceira mudança, eu comecei a achar que aquilo estava a ser fantástico para mim. Primeiro, comecei a conhecer outras colegas, e muitas colegas, a ganhar outras amizades. Portanto, o meu ciclo de amizades começou a aumentar. Depois, comecei a ter um conhecimento muito mais abrangente das coisas, porque mudar de um serviço de obras, não é? Portanto, que é uma área muito específica, para um serviço de secretaria, que é uma área mais geral, onde se atendem todos os munícipes. E depois ir para uma secção de contabilidade, que é um trabalho completamente diferente, portanto, eu estava a ficar com uma visão muito abrangente daquilo que acontecia na Câmara. E depois com outra, pronto, esses dois fatores muito importantes, e depois um ainda mais importante, é que nós, portanto, eu entrei na carreira administrativa, fiz um concurso depois para a Câmara, quando foi de turismo, e então nós tínhamos uma carreira, entrávamos como datilógrafas, depois íamos para terceiro oficial, segunda-feira, por ali fora, e fazíamos de 3 em 3 anos, havia concursos, e nós fazíamos concursos, e os concursos, quem quisesse subir de categoria tinha que fazer concurso.
e os concursos não eram, portanto, nós não fazíamos entrevista, nem apresentávamos currículo, era uma prova escrita, uma prova de conhecimentos sobre as leis, não é, a legislação da Câmara e sobre o funcionamento da Câmara. Ora, eu ia para os concursos, eu concorria a todos, não é? Eu ia para os concursos e o que é que acontecia? Ficava sempre em primeiro lugar. Tinha sempre notas boas, eu conseguia sempre um lugar, porque eu já tinha um conhecimento muito alargado de muitas coisas, De porque eu não fiquei várias só áreas. pela contabilidade. Pronto. Claro. E foi muito bom. Até que chega, mudei para muitos serviços, já andei por ali fora, entretanto também a minha vida também mudou, eu vim morar para Viana, casei, tive filhos, e comecei a estabilizar a minha vida, comecei já a ter uma ideia muito abrangente daquilo que era a Câmara, e chegou à altura de eu querer mais. Achei que o serviço administrativo era bom, aprendia-se muito, mas depois não passava daquilo, chegava-se a uma fase, entrava-se no ramo-ramo, que era sempre igual. E eu achei que era a altura de eu retomar os meus estudos. Sim, bem, vou mudar um bocadinho disto, porque eu queria um bocadinho mais, não é? Não queria ficar por ali. E pronto, decidi fazer o 12º ano à noite, porque quando eu andei no liceu não havia, só havia o sexto e o sétimo, depois fazer o 12º, e depois candidatei-me à universidade. Depois faltava aí, portanto, saber que curso é que eu ia tirar. E comecei a pensar que poderia fazer um curso que tivesse alguma aplicação na Câmara, porque com a minha vida estabilizada não me interessava começar num outro lado qualquer e tudo de novo, não é? E mudar muito a minha vida. E a Câmara tem muitas áreas de intervenção. Eu comecei a pensar portanto, uma área que fosse um bocado útil e fui ver também as universidades onde é que eu podia. Naquela altura também não havia muita coisa, não é? Não havia tantas, nem as privadas como há hoje. E eu conheci a Universidade do Minho, era uma universidade nova, tanto que tinha aberto há relativamente pouco tempo, 15 anos, 10 anos, por aí, e eu tinha ido fazer uma visita, quando começámos nos anos 80 com os computadores, nós fomos da máquinas de escrever, depois para máquinas de escrever elétricas, depois para os computadores, e eu fui passando sempre por estas fases, e uma altura, numa visita, quando começámos a trabalhar nos computadores, eu fui uma das primeiras a ir trabalhar com os computadores, fomos para a fazer uma visita à Universidade do Minho, porque eles estavam muito avançados na tecnologia, e já tinham um computador com rato, que não existia naquela altura, e outras coisas, e lá fomos, e eu gostei muito da universidade. E então pensei, pronto, um dia se vier estudar, bem para esta, porque estava muito, como era nova, não é? Estava muito mais moderna que qualquer uma das outras. E pronto, e então escolhi a Universidade do Minho. Fui ver cursos e então decidi pela Sociologia. Eu estava entre a História, porque eu sempre gostei imenso de História, mas a História se calhar daria, podia dar para a Câmara, para o Museu, por exemplo, ou portanto, para a área da Cultura, mas também para o Ensino. Fiquei assim um bocadinho indecisa. E depois olhei assim para a área das Ciências Sociais, a Psicologia, a Sociologia, não sei o quê, e então optei pela Sociologia, porque portanto, a Psicologia era mais restrita, em termos era muito mais virada para a pessoa, e a sociologia é uma coisa mais, portanto, é os fenómenos da sociedade, não é? Portanto, seria Uhum. muito mais Qual era o interessante. número E a mecanográfico? Hã? Não te lembras do Da número Universidade, mecanográfico? Sim, da Universidade do Minho. sim. Olha, eu sei que eram 14 mil e qualquer coisa. Pronto, eu fui o 46 mil e qualquer coisa. Ah, então ia dar a Universidade do Minho. Sim, estava só a ver. Pois, exato, exato. Pois era, eu lembro-me que era 14, já não me lembro qual eram os outros três números, mas era assim um número grande Sim. e começava por 14. E o da Câmara começava por um 83. Eu devia ter começado por um 79, porque nós também tínhamos um número mecanográfico na Câmara, porque era o ano da nossa entrada. Mas como eu entrei pelo turismo e andei ali muito tempo até Sim. ir, depois quando me atribuíram o número, só me atribuíram com 83, mas o da Universidade de Minho era o 14 mil. E então, a Sociologia da Universidade do Minho era diferente da Sociologia do Porto e de outras universidades, porque não era só Sociologia, era uma Sociologia muito específica, era a Sociologia das organizações, Uhum. portanto tinha tudo a ver, era mais direcionada para estar numa organização, até num serviço público. E pronto, aí vou eu para a universidade. Foi um bocado complicado, com filhos pequenos, depois só tínhamos 4 horas de estatuto de estudante, 4 horas por semana para ir estudar, para ir para a universidade. Ora, para ir para Braga, para me deslocar, eu não ia lá fazer nada com 4 horas. Pedi à Câmara que me autorizasse a fazer um dia inteiro e depois, nos restos dos dias da semana, Estou a compensava, pensar. e fui autorizada e facilitou-me muito. Claro que houve disciplinas que eu só conheci o professor no dia da frequência, mas ok. Eu tinha colegas muito boas lá, colegas daqueles alunos ordinários, que nos davam uns apontamentos, a mim, porque não era só eu a única trabalhadora estudante, havia mais. E então davam-nos os apontamentos, incluíam-nos nos grupos de trabalho, davam-nos a bibliografia, arranjavam-nos fotocópias e nós fomos fazendo. E a minha preocupação, o meu foco era fazer
não deixar disciplinas para trás, porque depois ia ser muito difícil, ia ter outros colegas, já se calhar não tinha tanta ajuda, e então, se não era ter grandes notas, mas era trabalhar para não deixar nada para trás. E tinha ali algumas disciplinas difíceis, porque sabes que a base da sociologia é a investigação, e então nós tínhamos que trabalhar as técnicas de investigação, a estatística, Sim. e, portanto, aquelas das probabilidades e outras áreas da estatística, que era difícil, sobretudo para quem é de letras, quem não é da matemática. Mas eu trabalhava para isso, assim, eu não posso deixar nada para trás, porque se deixo, eu vou desanimar. Muitas vezes eu me perguntava, quando ia para as aulas e estava lá com aquela pessoal, eu perguntava, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Eu tenho um trabalho, eu tenho filhos, porque é que eu estou aqui? E então, e comentava com as minhas colegas, e então elas davam-me força, mas já que estás aqui, vai até ao fim, o tempo passa e tu vais fazer. Entretanto, eram as minhas colegas, uma outra que desanimava e eu puxava por ela, então vamos lá, e não sei o quê. E eu fiz o curso nos 5 anos, porque antigamente eram Eram 5 de 5, anos exatamente. de curso. E então lá fui fazendo o curso. E nunca deixei nenhuma disciplina para trás, a não ser a estatística que eu fui fazer na segunda fase, porque na primeira fase só tirei um 9, e depois na segunda fase, em setembro, já não me lembro, já consegui tirar 10 ou 11 ou 12, já não me recordo. E consegui fazer a disciplina. E ainda consegui um ano ir melhorar a nota de uma ou outra, que era a sociologia urbana. Nós tínhamos sociologia urbana, sociologia rural, e, portanto, melhorar uma disciplina. E pronto, e quando se começou se começou a aproximar o final do curso, eu comecei a achar onde é que eu podia ir trabalhar na Câmara. Porque uma coisa que eu não queria era voltar, era tirar um curso e ficar a trabalhar na mesma coisa, ou fazer o mesmo que fazia até ali. Claro que, estando eu no recursos humanos, os recursos humanos era uma das disciplinas que eu tinha, gestão de recursos humanos, e que se encaixava. Mas eu já tinha feito aquilo há muito tempo e não me queria ir para lá, queria fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa que a Câmara, que fosse útil à Câmara, que a lei estivesse a obrigar a Câmara a ter. E então comecei a ver o que é que andava por ali. E aconteceu uma coisa, porque nós estávamos no fim dos anos 80, acho eu, princípio de 90, tínhamos entrado para a Comissão Europeia e começaram a sair as diretivas europeias e começou a sair legislação que obrigava, algumas empresas já tinham, sobretudo as grandes empresas, a que as empresas e depois as instituições teriam que ter um serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho. E eu pensei assim, por que não tirar esta formação? Mas não havia lado nenhum, a não ser precisamente na Universidade do Minho. Foi pioneira nessa formação e era um mestrado que eles tinham. E não em Braga, mas em Guimarães, portanto, Em que era Guimarães. no departamento de Produção e Sistemas, que era o doutor Sérgio Miguel, que era assim que se chamava, que ele publicou uns livros nessa área, e eu tentei saber se eu, enquanto socióloga, podia fazer aquela formação. Porque normalmente quem podia ir eram as pessoas nas áreas das engenharias, sobretudo engenharias qualquer Industrial? engenharia, engenharia têxtil, engenharia industrial, engenharia civil, eu tive colegas de todas essas engenharias. E médicos. Também havia médicos, porque era preciso também montar a medicina no trabalho, e havia muitas disciplinas que eram dadas ali, que eram importantes também para os médicos de trabalho, porque eles iam trabalhar com trabalhadores das empresas, não é? E então eu não era de nenhuma área dessas, e questionei a universidade se eu podia fazer. Curiosamente, havia já um colega aqui na Câmara, na Câmara, em Viana, que já tinha feito aquele curso e que também era da Sociologia das Organizações. E eu fui perguntar lá na universidade e disseram-me que sim, porque a minha sociologia era uma sociologia muito virada para o trabalho. Para o trabalho, Nós exatamente. tínhamos a sociologia do trabalho e a gestão de recursos humanos, a disciplina de comunicação e por aí fora, portanto, que era e que se encaixava perfeitamente. Pronto, e eu estava embalada ali, estava a ser tão difícil para mim fazer aquilo, mas também mais um ano ou dois, e eu assim, bom, é isto que eu vou fazer. Porque assim, bom, quando eu chegar à Câmara, porque dizia-se muitas vezes naquela altura que a sociologia podia servir para tudo e não servir para nada. E eu ficava um bocado chateada com isso. E então, não, então vou-me especializar numa área, porque aí ninguém me tira isso. Eu Claro, disse, se eu fizer a proposta à Câmara para ir montar esse serviço, pronto, eu vou ter aquela minha área e as pessoas já sabem o que é que eu faço. E pronto, aí vou eu para o mestrado, mais 2 anos, ficou imensamente, custou-me muito, mas e então em dinheiro também, naquela altura os mestrados eram muito caros, só para tu teres uma noção, eu paguei 900 contos, 900 contos são 4.500 euros, pagava-se uma propina de 500 euros por mês, por mês. exatamente, pronto, eu fiz esse esforço, e lá vão eu fazer, podia-se fazer o mestrado, ou podia-se fazer a parte letiva do mestrado, e depois um trabalho, portanto, tipo uma tese, e ficava-se com a especialização.
E eu fiz as duas coisas. Fiz a especialização, mas depois eu pensei, não, agora também já que fiz o trabalho para a especialização, vou melhorar o trabalho, vou fazer a tese de mestrado e vou fazer o mestrado. Mas não fiz o mestrado naquela área, fiz o trabalho da especialização naquela área, sim, mas o trabalho fiz, como aliei um bocado à minha área da sociologia, e fiz um trabalho sobre a participação cívica na sociedade, e a Câmara estava a fazer na altura a discussão pública do PDM, e eu fiz um trabalho sobre isso, sobre a questão do urbanismo, qualquer coisa assim. Sim. E já nem me lembro como é que se chamava o trabalho, mas eu tenho aí a tese. Pronto, e fiz, depois até a Universidade do Minho, lá de Guimarães, até publicou nesse ano, fazia 10 anos desse curso, e publicaram um livro, e até me pediram para eu dar um contributo com um artigo sobre a minha tese, e eu dei um contributo lá para aquele livro. E pronto, e então, quando acabei o curso, a primeira coisa que eu fui fazer à Câmara foi fazer uma proposta à Câmara para implementar os serviços de segurança e ciência do trabalho, fundamentado na legislação, que obrigava, ninguém tinha, nenhuma Câmara tinha, tirando a de Porto e de Lisboa, e uma outra no Sul, e então fiz uma proposta muito bem fundamentada, com tudo o que é que era preciso, quais os recursos que tinham que ser afetados, que tínhamos que ter um médico, que tínhamos que ter um enfermeiro, porque era uma entidade muito grande, com muitos trabalhadores, tinha que ter um serviço interno, não um serviço externo, como muitas empresas têm, e pronto, e fiz a proposta. Como ninguém percebia nada daquilo, eu fui entregar ao diretor e ele disse, olha, nós não percebemos nada disso, tu é que sabes, tu é que fizeste a formação, eu vou aceitar a proposta como está, vou entregá-la à Câmara e vamos ver o que acontece. Foi à Câmara, acho que aquilo foi muito elogiado, aquela proposta. Sim, senhor, alguém vai fazer alguma coisa inovadora, nova e boa e não sei o quê. E o presidente chamou-me no fim e disse-me: olha, nós achamos que sim, senhora, que tens razão, que tenho que apresentar a proposta, nós temos que o fazer, então, sim, senhora, vais fazer, implementar os serviços. E tinha-me dado, atribuído um gabinete, que não era na Câmara, que era num outro edifício, que era na Vila Rosa, para eu fazer isso. Mas, entretanto, houve um colega, portanto, isto também é fundamental, foi fundamental para mim, um colega trabalhava num projeto ao qual Viana do Castelo tinha aderido, que era um projeto da Organização Mundial da Saúde e que era um movimento que havia, que era o movimento das cidades saudáveis, e na qual a OMS tinha criado uma rede, a nível da Europa, uma rede de cidades, portanto, que trabalhavam essa questão de cidade saudável, da promoção da saúde. E Viana, portanto, como na altura tinha entrado para a Câmara o Defensor Moura, que era médico, e ele entendia-se muito bem com o Dr. Luís Delgado, também médico de saúde pública, e então decidiram fazer uma candidatura. Ele convidou o Dr. Luís Delgado para fazer uma candidatura a esse movimento das cidades saudáveis. E fizeram a candidatura. E chamam um colega meu, que era o Dr. Arnaldo Ribeiro, portanto, que era das Relações Internacionais, que ficou afeto ao projeto. Mas ele um dia veio ter comigo e disse-me que precisava de outra pessoa para trabalhar ali, se eu queria, trazia-me um plano, se eu queria trabalhar nessa área. Eu não fazia ideia o que era aquilo, nunca tinha ouvido falar, e disse, não, eu não quero nada disso, eu vou implementar os serviços de segurança, já tenho o meu destino a nível de trabalho, portanto não estou interessada. Ai, mas nós achamos que tens a tua área de formação, que é a área mais adequada, para trabalhar com saúde pública, com médicos e não sei o quê. Portanto, devias, embora não era médicos, na medicina curativa, era na Sim. promoção, na mudança de comportamentos e isso, e dos estilos de vida. E Sensibilização. então, isso. E então propôs-me. E eu não disse logo que não. Eu não quero nada disso. Mas ele disse, contudo, fica lá com o plano e vais ver. No fim de semana pensa no assunto. Eu esqueci o assunto, nem olhei para o plano. A seguir, o Presidente da Câmara chama-me. E chama-me lá ao gabinete. Eu fiquei muito espantada, porque eu nem tinha relação nenhuma com o Presidente, estava bem longe. Que é que o Presidente me está a chamar. Chego lá, quem estava lá com ele? Esse colega e a chefe de recursos humanos. E eu, pronto, já sei. Vão Entalaram-te. pôr a trabalhar naquele projeto. Ok. E então, pronto, já a dizer que a proposta era essa. E eu virei para o Presidente e disse, mas então eu não tenho que implementar os serviços de segurança, que é uma necessidade. A proposta foi aprovada na Câmara. E ele disse-me assim, olha, claro que sim, mas vai também pegar neste projeto. E eu virei para ele e disse, mas acha que eu sou capaz de implementar 2 serviços? E dizia ele, sim, claro que é, porque isto das cidades saudáveis é uma ideia, só uma ideia de cidade. Para ele aquilo não tinha nada a fazer. Era só ficar com uma ideia de cidade. E eu assim, pronto, olha, eu trabalho, disse-lhe assim mesmo, eu trabalho para a Câmara. A Câmara é que me paga. Portanto, se quer que eu vá para ali, eu vou para ali. E pronto, desde que eu faça o trabalho, aquilo que me proponho fazer, e que me deixem fazer à vontade, e sobretudo, na altura eu fiz essa proposta, que me deixe trabalhar
trabalhar, porque é implementar 2 serviços novos, eu não posso ter intermediários, eu, gostava que me deixasse trabalhar sob a sua alçada direta, ali, com o presidente. Até porque era, portanto, eu ia precisar de muitos recursos, eu tinha que trabalhar. Pronto, e ele deu-me toda a autonomia para criar os 2 projetos. Portanto, foi uma coisa fantástica para mim. Pronto, primeiro dediquei-me a implementar os serviços de segurança, portanto, fizemos lá os gabinetes na Vila Roça, contratámos médico, contratámos enfermeiro, contratámos técnico de segurança, portanto, fizemos aquilo e, inclusivamente, fomos prestar o serviço, a nossa Câmara, para mais 3 câmaras. Na altura havia a Valimar, que era uma associação de municípios, em que estavam as câmaras daqui, portanto, que era Viana, Do Ponte Lima, Lima, sim. Barca, Arco, Valdez e Arca Barca. e Ponta Barca, Caminha e exatamente. Esposende. Sim, Caminhas para o Zenda. Mas nós só fomos, sim, Caminhas para o Zenda, daqui da Beira-Mar. Mas nós só fomos fazer os serviços de segurança e higiene do trabalho para essas, para Ponte Lima, Barca e Arcos. E Ok. Viana. E, portanto, eu não podia, também não podíamos fazer tudo. Pronto, e aquilo foi muito divertido, foi muito interessante, foi muito, muito desafiador, porque foi implementar serviços nesses sítios todos, conheci imensa gente, depois também dava muita formação, porque nós, quem fez aquele curso na Universidade de Minho era dos poucos que tinham a formação e havia muita procura, porque depois todas as empresas queriam, precisavam ter técnicos, era preciso formar técnicos, e eu fui dar formação na Associação Social de Minho, pedi uma acumulação de funções na Câmara, e à noite ia dar formação, e não sei o quê, trabalhei muito nessa área. Mas depois começo-me a dedicar, comecei a achar que isto das cidades saudáveis era uma coisa muito interessante e que era muito mais da minha área de formação, muito mais da área da sociologia, que era uma área muito técnica. E então eu comecei-me a dedicar às cidades saudáveis e comecei a criar imensos projetos, a trabalhar com vários médicos de saúde pública. Fomos nós que começámos em 2002 com as caminhadas, digamos, o desporto outdoor, o desporto não, a atividade física, a fazer as caminhadas ao ar livre, a fazer Essas passeios de atividades de bicicleta. recreação. Sim, nós criámos um programa que se chamava Os Domingos Saudáveis, todos os domingos nós íamos para a rua fazer atividades. Portanto, foi uma época que se fez imensa coisa ao nível da promoção da saúde dos estilos de vida e também da área do ambiente. Portanto, começou-se a ter, a Câmara começou a ter muita preocupação pelo ambiente, por aquilo que era, portanto, o fundamento do projeto era atuar aos níveis dos determinantes da saúde, aquilo que de alguma forma pudesse determinar a nossa saúde. Portanto, o nosso estilo de vida. Imagina ter ciclovias na cidade e pôr as pessoas a andar de bicicleta, é muito mais saudável que andar de carro, que andar a poluir. Pronto, e coisas desse género, não é? Trabalhar a questão da alimentação, criar hábitos de alimentação E saudável olhando e por para aí fora. trás, e porque o nosso tempo está cada vez mais curto, e olhando Sim, para sim. trás e vindo até ao presente, tendo em conta esta viagem na cidade saudável, do que começou e do como está agora, houve realmente uma alteração? Ou Muita. achas que ficou muito preso? Não, é assim, houve muita alteração e já mudou muito e acho que aquilo que nós fizemos durante 20 anos, que trabalhar o conceito da cidade saudável aqui, e que as pessoas ouviam falar e que se conhecia muito e não sei o quê, agora não, agora já não existe isso. A percepção que eu tenho é que já não existe isso. Agora trabalha-se um bocado mais de uma forma, olha, de uma forma diferente. Por exemplo, eu sei que já não se chama, o gabinete já não se chama Cidade Saudável, já se chama, não sei se é promoção da saúde, não faço muita ideia, eu depois distanciei-me, porque ao fim de 20 anos Do projeto? do projeto, eu mudei, porque Faz migrações? Não, não, aquilo foi assim. Na altura eu era chefe de divisão Uhum. da promoção da saúde. E depois, portanto, quando o Passos Coelho veio para o governo, portanto, ele cortou, o PSD, portanto, cortou muitos cargos de chefia na função pública. E, entretanto, o presidente tinha mudado, e se o defensor Moura dava muita importância a esta questão da promoção da saúde, o presidente veio a seguir, portanto, não era para ele, isso não era uma prioridade. E então, quando começou a cortar nas FIAs, portanto, a diminuir para metade, uma das FIAs, portanto, das Divisões. divisões que ele tirou foi a minha. E então, portanto, eu teria que continuava a trabalhar no projeto, mas como coordenadora, não como chefe de divisão, mas não é que isso me chateasse, porque eu continuava exatamente a fazer o mesmo trabalho. Só que, portanto, eu tinha na altura, eu estava como chefe de divisão da promoção da saúde, do projeto das Chaves Saudáveis, tinha uma equipa, um gabinete só com pessoas para esse projeto, e tinha um outro gabinete só com pessoal dedicado à segurança e higiene do trabalho. Portanto, tinha a medicina do trabalho, tinha a enfermagem, tinha aquilo tudo. Era muita coisa para alguém que não ia, que perdeu o cargo de chefia, não é?
E na altura eu decidi que se calhar deixaria cair a segurança e higiene e saúde no trabalho, portanto, sairia desse serviço, não deixava cair, que ele estava a funcionar, não é? Passaria para outro setor, e eu ficava apenas com a área da promoção da saúde, que era aquilo que me dizia mais e que eu gostava imenso, e eu tinha trabalhado muito, tinha ido a conferências no estrangeiro, a várias cidades da Europa, tínhamos organizado aqui uma conferência da Rede Europeia de Cidades Saudáveis, portanto, aqui em Viana, e eu, portanto, gostava muito daquilo, tínhamos feito muitos projetos que tinham tido muito sucesso. E eu queria ficar ali. E então, uma das áreas, curiosamente, portanto, imagina como é o meu percurso foi fazendo. Uma das áreas que nós trabalhávamos na Organização Mundial de Saúde, portanto, com o projeto, porque nós íamos às reuniões de trabalho, todos os anos havia uma reunião de trabalho na OMS, e, portanto, numa cidade qualquer da Europa, e depois de 5 em 5 anos era avaliado o trabalho, porque aquilo era feito por fases, e em cada fase havia temas de trabalho para as cidades trabalharem, de acordo com a sua realidade. Claro. E então havia umas cidades mais atrasadas, outras mais avançadas, umas trabalhavam mais um tempo, outras trabalhavam mais outro, mas eles davam grandes temas. E houve ali uma época, que não sei se foi a segunda ou a terceira fase, em que se trabalhavam 3 temas fundamentais, que era o envelhecimento, porque nos fim dos anos do século passado, portanto, o envelhecimento na Europa era uma realidade, portanto, o fenómeno do envelhecimento, as pessoas eram cada vez mais velhas, cada vez havia menos jovens, portanto, tinha que se trabalhar essa questão para promover o envelhecimento ativo, para que as pessoas continuassem úteis e saudáveis e não sei o quê. Depois, o planeamento urbano saudável, portanto, que era um conceito que eles tinham também, que era planear as cidades de forma a que fossem acessíveis a toda a gente, não é? Portanto, e que houvesse um bom ambiente, que houvesse as tais ciclovias, que houvesse áreas pedonais, urbanas pedonais, tudo isso, portanto, que podia determinar a saúde, e, portanto, e que o ambiente também fosse melhor, que não houvesse tanta poluição, e uma outra área que era a área das migrações, porque não sei se te recordas, mas no princípio do século, nos anos 2000, 2002, 2003, por aí fora, houve um grande boom de entrada em vários países da Europa, uma grande mobilidade na Europa de pessoas do leste, Sim, sim. vindas da Ucrânia, da Moldávia, por aí fora. E Portugal não foi alheio a esse fenómeno, portanto, também teve aqui uma boa parte de pessoas nessa. E Viana também. Portanto, não tinha tanto como tinha Lisboa e Porto, mas tinha, pelo menos eu recordo-me que em 2003 tinha 3.000 imigrantes a nível do distrito, não do concelho. Portanto, e era preciso criar alguma resposta. A Câmara não estava nem aí, portanto, a pensar nisso. Então, eu tinha um serviço social muito pequeno, só tinha uma técnica de serviço social que olhava mais para a habitação social. Trabalhava mais na área da habitação social. E então, nessa altura, o Alto Comissariado para as Migrações, que agora chama-se AIMA, e que naquela altura não era Alto Comissariado, era outra coisa qualquer, portanto, criou uns gabinetes em algumas cidades, que se chamavam, eram os CLAIs, que eram os centros locais de atendimento ao imigrante, era assim uma coisa, o CLAI. E então, quem podiam se candidatar a esses CLAIs, portanto, que eram financiados por eles, pelo Alto Comissariado, instituições da sociedade civil e também as câmaras. As câmaras não eram financiadas, podiam criar o gabinete, mas como têm autonomia, tinham ajuda, não é o apoio para a criação do gabinete, mas não tinham financiamento. As outras entidades tinham. E então, pronto, estava o CLAI, que estava na Cáritas, portanto, a Cáritas Diocesana de Viana do Castelo é que ficou com o CLAI, não a Câmara. E então, como a OMS nos tinha proposto nas cidades saudáveis trabalhar a questão das migrações, então nós fizemos uma parceria com o CLAIM e começámos a trabalhar essa questão com o CLAIM. Entretanto, a imigração baixou em Portugal, mas depois, portanto, com a crise baixou muito, mas depois veio o boom nestes últimos anos, e tu sabes que há muita imigração em Portugal, agora é outro fenómeno que temos cá. Portanto, o Alto Comissariado para as Migrações começou a incentivar os municípios a trabalhar essa questão, com mais proximidade e com outras preocupações. Mas, portanto, a Câmara, se alguém não propusesse, também não, se calhar não faria. E como eu era a pessoa que estava ligada à Cáritas e a trabalhar nas migrações, que tinha alguma experiência, eu própria fiz a proposta, na altura era a vereadora Ana Margarida, que tu conheces, e ela, portanto, aceitou, fiz uma proposta de recebermos o financiamento para se fazer um plano para as migrações, e nós fomos pioneiros, portanto, fomos das primeiras cidades a fazer, na altura só houve 19 a nível do país, e nós fomos uma das primeiras, e fizemos o plano. E a partir daí eu comecei a trabalhar na área das migrações, portanto, a apoiar refugiados, requerentes de asilo,
pessoas que vinham portanto, a criar atividades de integração, por exemplo, a criar aulas de português para aprenderem, não é? Porque para se entrar no trabalho, a língua é o primeiro fator de integração, não é? Ajudá-los a encontrar emprego, casa, por exemplo, e apoiá-los também nos documentos da legalização, das legalizações, e portanto trabalhávamos também com o CEF, e fazer algumas ações de sensibilização, e pronto, e foi o trabalho onde que mais me dediquei agora nos meus últimos anos de serviço da Câmara. Portanto, eu comecei a trabalhar aqui em 2014, 2015, saí o ano passado, portanto ainda trabalhei bastante tempo, no princípio estava sozinha, depois veio mais uma colega, de vez em quando vinham, eram contratadas colegas para vir durante um tempo, depois, pronto, mas foi um trabalho que eu gostei imenso, imenso, imenso de fazer, imenso. E assim, Aliás, agora tendo em conta todos estes mais de 40 anos de serviço público que a Margarida teve, para todos os efeitos, foram mais de 40 anos, muitas alterações, né? Desde coisas escritas à mão, a evolução da máquina de escrever, tudo. A evolução foi enorme. O crescimento da cidade também, de certa forma, passou pelas mãos da Margarida. Está contente? É sim, eu gostei muito, muito, muito de trabalhar na Câmara, porque de facto dá-nos uma visão muito grande das coisas, não é? E da cidade, tem muitas áreas de intervenção. E a mudança realmente foi radical, desde o tempo que eu comecei a trabalhar com uma máquina de escrever, depois ver as máquinas elétricas e depois ver os computadores, e eu fui acompanhando sempre essa evolução, depois os serviços, a maneira como estava organizado, depois as secções, as carreiras, tudo completamente diferente. Eu diria que nós, portanto, as pessoas da minha geração, fomos privilegiadas nesse sentido, porque conhecemos uma realidade completamente diferente e ajudou-nos a evoluir muito, não é? E a adaptar, porque não é fácil nós adaptarmos a coisas novas, não é? E, portanto, houve mesmo uma grande mudança. A nossa cidade mudou muito, sobretudo nos anos 2000, precisamente quando eu estava nas cidades saudáveis, não que eu tivesse algum papel nisso, mas porque houve um programa que era o programa Polis, portanto, que foi, que surgiu e que se começou a trabalhar muito mais na cidade, a fazer imensas coisas, e a parte também com esta das cidades saudáveis, portanto, conseguiu-se conciliar a parte do planeamento urbano, a parte portanto, dos comportamentos, das vivências Sim. das pessoas, em espaços verdes, em espaços pedonais, portanto, em viver a cidade de uma outra forma, portanto, aquilo que eles chamavam o planeamento urbano saudável, e, portanto, e mudou, e a cidade está muito melhor do que quando eu vim para cá. Só de pensar que eu, quando vim para cá de Forjães, portanto, eu quando vinha para o liceu não andava na cidade, vinha de autocarro, ia e vinha, nem conhecia muito bem. Depois, quando vim para cá para trabalhar, comecei a conhecer melhor. E quando eu me lembro que eu não chegava ao Rio, não é? Porque chegava ao Rio numa parte, portanto, daqui mais ou menos da Praça da Liberdade para lá não, porque tinha aqui uns armazéns, tinham umas grades, tinham qualquer coisa aí, nós não conseguíamos sequer ver uma O grande Rio. parte, e que a cidade melhorou muito nesse sentido, e que está muito bonita, que está muito bem, e a nível também do ambiente e da saúde e desta questão da promoção, acho que nós temos trabalhado muito bem. E a parte das chaves saudáveis, como eu estava a dizer há um bocadinho, já não se trabalha da mesma forma, trabalha-se de uma outra forma, porque depois eu saí, e não digo que seja melhor ou pior, portanto, trabalha-se de forma diferente e penso que também bem, não é? Não faço ideia. Margarida, para terminar, porque a conversa também já está longa, como habitual também, a única outra pergunta que eu faço, o desafio que lança é: se tivesses de passar o resto da tua vida presa a um único dia, que dia seria esse? Olha, se calhar o dia do meu aniversário, porque o dia do meu aniversário é um dia muito especial, e eu faço anos no dia 1 de outubro, e o dia de outubro é o Dia Mundial da Música. E se, nesse dia eu partisse para o outro lado ao som de uma música clássica, sei lá, do Beethoven, na sinfonia, por exemplo, quem sabe podia ser uma boa forma de partir nesse dia, não sei. Nunca tinha Não é pensado partir nisso. nesse dia. A ideia era se. Tá bem, ok, pronto. Foi assim. A ideia Sim, ficasse presa a esse dia. sim, sim, viver Sim, sempre esse dia, sim, todos os sim, dias nesse dia, exatamente. sim. Ok. Mas eu acho que esse dia que era um dia. Bom para Não é que eu ligo estar. muito ao meu aniversário em si, mas gosto do dia. Juntar O as dia 1 duas de outubro coisas. é um marco, não é? É o Dia Mundial da Música e o marco e começam muitas coisas no ano. Está bem.
Margarida, muito obrigado. Espero que tenhas gostado desta partilha. Eu acho que fui um bocado chata e acho que as pessoas não vão gostar muito de me ouvir, Bom, mas bom. pronto, é muita Vão coisa. percorrer muitos anos também da Câmara e daquilo que. Da Câmara, na perspectiva, muitas pessoas vão se identificar e muitas também vão ter outra perspectiva Sim, daquilo também, como é que foi a evolução da sim, nossa cidade ao longo dos últimos 44 anos. Também sim. um bocado isso. Porque Eu até às podia ter vezes. focado mais aí. Não Sim, é? nisso. Vou só terminar a conversa para quem nos está a ouvir. Muito obrigado por ter estado deste lado, neste regresso do Café na Praça. Continuo a acompanhar este projeto nas redes sociais, fico desse lado e volto com mais um episódio.